Bom, espero que todos vocês estejam bem, sobrevivendo ao coronavírus, né? E a gente vai tocando bola, tá bom? Pessoal aqui... Não é importante. É importante a gente aproveitar esse momento único pela internet com o professor Paulo Formigoni, tá bom? Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar para vocês, continuar sobre campo elétrico. Na última aula eu mostrei as linhas de campo. Agora a gente vai calcular o campo elétrico, tá bom? Bem, então eu peguei uma carga positiva aqui, uma carga positiva aqui, uma carga aqui, uma carga aqui, tá? Vamos supor que a carga aqui ela tem o valor de 2 microcoulombs, é o valor da carga. Então, por ela ser positiva, tá? Aqui tem um positivo, nós vimos na última aula que positivo, a direção do campo, né, é para fora. E aqui, ó, eu marquei nesse desenho a distância, aí eu coloquei umas linhas aqui, ó, é como se fossem círculos, tá? São círculos em torno da carga, tá? Mais ou menos assim, quer ver? Eu tenho a carga positiva, em volta dela eu tenho um círculo perfeito que tem o mesmo raio em todas as direções, porque é um círculo, então é um raio. Então eu chamei aqui, ó, peguei 4 distâncias. Uma distância 1, distância 2, distância 3, distância 4. Para poder explicar isso. Então é a mesma carga que gera uma influência, que é a definição de campo, uma influência elétrica aqui em torno dela. E aí nós vamos ver hoje que essa influência ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, quanto mais longe você estiver estudando esse campo, mais fraco ele é, ao quadrado, né? Então, aqui, ó, eu tenho numa distância R1, um campo provavelmente vai ser muito maior do que na distância R2, muito maior que na distância R3. Aí eu coloquei pontos, tá? P1, P2, P3, P4 são pontos, tá? Não quer dizer que não tem nada, é só uma posição no espaço, é um local no espaço em que eu estou estudando o campo elétrico, tá? Então se eu pegar aqui, ó, e desenhar o campo elétrico, aqui eu vou ter o campo elétrico 1. Deixa eu fazer certinho que ele está meio tortinho. Tem que pegar a partir do centro, vir aqui e desenhar o E1. A partir do centro, desenhar aqui o E2. E assim vai. Tá? Isso aqui é só as medidas dos raios. Deixa eu tirar esse aqui, vai gerar confusão aqui. Tá? Então aqui, ó, no ponto 1 eu tenho o campo elétrico 1. No ponto 2 eu tenho o campo elétrico 2. Esse 2 vai ser menor que esse 1, porque está mais distante. Tá? Pensa como se fosse gravidade. Gravidade na superfície da Terra é altíssima, gravidade lá na estação espacial é bem baixinha. Aí quanto mais longe do planeta Terra, menor é a gravidade. Gravidade é um campo gravitacional. Tá? Bom, essas linhas que eu desenhei em torno do campo aqui, ó, nós chamamos de linhas equipotenciais. Equipotenciais, tá bom? Mas isso eu vou explicar sobre a linha equipotencial numa outra aula. Hoje nós só vamos calcular o campo elétrico. Bom, como é que calcula o campo elétrico, né? O campo elétrico, ele tem duas fórmulas. O campo elétrico, ele é a força eletrostática dividido por uma carguinha chamada carga de amostragem, né? Carga
carga de amostra. Por quê? Porque a força, ela precisa de dois corpos, a força. O campo não. O campo, você está analisando a região de influência de um certo corpo. Então, como é que eu faço? Eu pego aqui, vamos pensar em campo elétrico mesmo, né? Então eu tenho uma partícula aqui, ó, positiva. E aqui eu tenho, ela vale, é o Q. E a uma certa distância eu tenho uma outra partícula, que eu chamo partícula de amostra, ela também vai ser positiva, de Q minúsculo, Q maiúsculo e Q minúsculo. Como são de mesmo sinal, elas têm uma força de repulsão. Força de repulsão elétrica. Força de repulsão elétrica. Tá? Bem, o que acontece é que em volta dessa carga Q tem uma região de campo. Tá? Como é para fora, vou fazer com cor vermelha. O campo elétrico da carga Q, ó, ela é para fora. Esse aqui é o campo em vermelho. É o campo elétrico. Quem está produzindo esse campo que eu estou analisando é a carga Q maiúsculo. Belezinha. Essa carga Qzinha aqui, ó, ela tem uma força de repulsão dessa aqui. Então, para mim determinar como que é esse campo elétrico, eu uso essa carguinha como uma amostra, como teste. Tá? Então o que eu faço? Eu pego a força e divido pela carguinha. Tá? Então se eu der um exercício, eu falo, olha, a força, o campo, qual que é o valor do campo elétrico, sabendo que essa força de repulsão aqui, ó, vale 2 newtons, tudo bem? E o valor da carga vale, por exemplo, vamos colocar lá 4 coulombs. Aí então eu sei que o campo elétrico é a força pela carga. A força vale 2, a carga vale 4, 2 dividido por 4 vai dar meio. Meio o quê? A unidade de força é newtons e a unidade de carga é coulombs. Então vai dar newton por coulombs. Então aqui, ó, eu tenho o primeiro exemplo. Tá? Nessa situação aqui, ó, se eu estiver analisando aqui na posição de uma distância aqui, ó, R, a distância R. Então, vamos supor que nesse ponto aqui, em qualquer ponto, P1, P2, P3, em qualquer ponto, nessa distância em que está a carga Qzinho, da carga Q maiúscula, tá? Em qualquer ponto, quanto que vale o campo elétrico? Vale meio newton por coulomb. Por que newton? Porque aqui é dado em newton e aqui é dada em coulombs. Então a unidade do campo elétrico já nós conseguimos definir, que é newton por coulomb. Bom, essa é a primeira parte. Tá? Eu consigo então definir um valor com base na força de repulsão ou de atração de duas cargas e o valor da carga de amostra, que é o Qzinho. Então o Qzinho é a carga de amostra e o Q maiúsculo é a carga que eu estou estudando, que eu estou gerando o campo. Então eu estou falando isso várias vezes, é que conceitualmente, na maioria dos exercícios que vocês podem encontrar por aí, convencionou-se de colocar Q maiúsculo como carga geradora e o Qzinho como carga de teste ou carga de amostra.
para determinar o que? O campo elétrico. Aqui eu estou analisando uma carga Q maiúscula. Tá? Então a gente vai denominar Q maiúsculo como se fosse a carga que está gerando um campo elétrico. Então o Q maiúsculo é a carga que está gerando o campo elétrico. E também eu vou chamar de Q minúsculo a carga elétrica que vai ser testada. É um teste, ela é de amostra, uma cobaia, carga cobaia. Então o que acontece? Se eu tenho uma carga positiva Q maiúsculo e uma carga negativa Q minúsculo, Q minúsculo, mas carga positiva e carga positiva, então o mesmo sinal eu tenho repulsão. A força é de repulsão. Tá? Mas eu vou estar analisando o campo elétrico gerado pela carga Q maiúsculo nessa distância até a carga Q minúsculo. Então, a qualquer distância da minha carga Q maiúsculo, tá? Como se fosse esse desenho aqui, ó, eu tenho a carga no centro e uma região circular em torno dela, ela tem o mesmo valor de campo elétrico. Para mim determinar isso, eu faço a divisão do valor da força pela carga de amostra, para achar o campo elétrico gerado pela carga Q maiúsculo. Então eu pego o valor da força, aí eu dei um exemplo, força vai valer aqui, sei lá, 2 newtons, força é dada em newtons. Né? E o valor da carga de teste, carga de amostra ou carga de cobaia, né, vale 4 coulombs, é um exemplo. Então se é só para dividir, então eu pego 2, que é o valor da força, divido pela carga 4, 2 dividido por 4 vai dar meio newton por coulomb. Newton por coulomb é a unidade de medida do campo elétrico. O professor, ele pode acontecer de ter que trocar a fórmula, tipo, ir girando? Sim. Divisão vira multiplicação? Pode. Ele dá o valor da carga e do campo e dá o valor da carguinha de amostra. Qual que é a força? Pode pedir. Ele pode dar a força, pode dar o campo elétrico e pedir o valor da carga de teste. Pode acontecer isso. Sempre nesse caso, aqui você tem 3 variáveis, ele vai te dar 2 e vai te pedir a terceira, nesse caso. Bom, então o que nós sabemos até agora? Nós sabemos que o campo elétrico ele é a divisão da força eletrostática dividido pela carga de amostra, ou carga de teste, ou carga cobaia, como alguns podem falar aí. Bom, vocês lembram qual que é a fórmula da força eletrostática, que é a famosa lei de Coulomb? Diz que a força é a constante eletrostática vezes carga, módulo da carga. O sinal só quer dizer se é positivo ou negativo aqui, você vai colocar em módulo e não vai utilizar o sinal, tá? Vezes o módulo da outra carga, dividido pela distância entre as partículas ao quadrado. Isso é a lei de Coulomb, tá bom? Que mede a força eletrostática de duas partículas. Bom, se o campo elétrico é dado por essa fórmula inicial, que é a relação da força pela carga de teste e a força eletrostática, né? É dada por essa equação constante eletrostática, que é um valor sempre igual, 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado, que é a unidade de medida da constante. Tá? Essa constante K, ela sai de um outro valor, de um outro cálculo, tá? Que é 1 sobre 4 vezes π vezes permissividade elétrica no vácuo. Então você pega
o π é 3,1415, 92, multiplica por 4, multiplica pela permissividade elétrica no vácuo, aí você vai encontrar essa constante eletrostática. Isso aqui a gente nunca usa, tá? Assim, no ensino médio, só vai brincar um pouco no ensino superior, mas a gente sempre trabalha com esse número de constante. Tá bom, o que acontece? Se o campo elétrico é isso e a força é isso, eu posso pegar essa força eletrostática aqui, ó, e substituir aqui. Tá? Vai ficar campo elétrico. Campo elétrico vai ser igual a força. A força não é tudo isso? Vou pôr aqui, ó. K vezes Q maiúsculo vezes Q minúsculo dividido pela distância ao quadrado dividido pelo Qzinho aqui, ó. Qual que é a ideia com isso? Já vou direto. Se tem Qzinho aqui em cima, Qzinho aqui embaixo, ó, cancelo. Então o que me sobra? Me sobra uma segunda e última fórmula do campo elétrico. Campo elétrico vai ser a constante eletrostática vezes a carga, Q maiúscula, dividido pela distância ao quadrado. Então nós temos aqui, ó, a terceira fórmula. Para calcular campo elétrico, ou você usa essa, quando ele te dá a força, ou você usa essa, quando ele não te dá a força, mas te dá o valor da carga geradora e a distância até o ponto. Quando ele te dá a carga geradora e a distância, você usa essa fórmula, a fórmula 3. Quando ele te dá a força e a carga de teste, você usa essa fórmula aqui. Então só tem duas situações. Então, fechando tudo rapidamente. Campo elétrico, tá? É uma região em torno da carga de influência, nesse caso elétrico. Tá? Então aqui eu tenho uma carga Q maiúscula e conforme você vai aumentando a distância dela, o campo vai ficando menor, vai diminuindo a intensidade do campo elétrico. Quanto mais próximo da partícula, maior a intensidade. Quanto mais longe da partícula, menor a intensidade desse campo elétrico. Bom, então eu mostrei para vocês, por definição, o campo elétrico é a divisão da força eletrostática pela carga de teste, carga de amostra ou carga cobaia. Você põe essa carga lá só para descobrir. Nós fizemos um exemplo, deu a força de 2 e dei uma carga de 4, 2 dividido por 4, deu meio Newton por Coulomb, que é a unidade de medida do campo elétrico. É Newton por Coulomb. Tá? Bom, aí eu falei assim, ó, a gente já viu em outras videoaulas, em aulas normais, a força eletrostática. Se calcula a força entre duas partículas, tá? Tem uma partícula aqui, ó. A partícula Q, a partícula Qzinho. As duas são positivas, então é repulsão. Se as duas forem negativas, também é repulsão. E se as duas forem de sinais contrários, positivo e negativo, nós temos força de atração. Essa aqui são a representação de força. Para ter força precisa de duas partículas. Para ter campo, só a partícula geradora. O que a gente coloca lá, o Qzinho, é uma partícula de teste. Eu coloco ela só para saber se vai ser, qual que é o valor da intensidade desse campo. E aí eu divido as duas e acho a intensidade. Bom, como eu sei o valor da força, a fórmula da força eletrostática, pela lei de Coulomb, então eu pego toda essa fórmula, substituo aqui e divido pela carga Q minúscula. Então foi o que eu montei aqui, ó. Só pra gente, eu estou demonstrando para vocês como é que surgiu a fórmula.
Então eu pego aqui, tem Q minúsculo embaixo, Q minúsculo em cima, eu posso cancelar, divido Q dividido por Q vai dar 1, então sai fora. Então o que sobrou disso? Constante eletrostática, a carga geradora e a distância. Então aqui eu tenho a segunda fórmula para determinar o campo elétrico. Eu tenho essa fórmula e tenho essa fórmula. Duas fórmulas. Quando eu tenho força e carga de teste, eu uso essa fórmula. Quando eu tenho carga geradora e distância, eu uso essa fórmula. Essa aqui eu dei um exemplo, agora eu vou dar um exemplo dessa daqui, tá bom? Aqui eu tenho 4 raios, 4 distâncias dessa linha, que é uma circunferência perfeita em torno da partícula. Vamos supor aqui as distâncias, tá? Vamos dar valores. A carga Q, ela tem lá, trabalho de números, 2 microcoulombs. Então ela é positiva, 2 microcoulombs. As distâncias, vou colocar aqui, ó, R1, 1 centímetro, R2, 2 centímetros, R3, 3 centímetros e R4, 4 centímetros. Tá bom? A constante eletrostática é sempre 9 vezes 10 a nona. Aí eu quero saber qual que é o valor. Aqui, ó, no ponto 1, aqui é o valor de E1. Aqui no ponto 2, o valor de E2. Aqui no ponto 3, o valor de E3. Vocês percebem que quanto mais próximo eu aumentei o tamanho aqui do vetor E. Quer dizer que ficou maior, tá? Então mais próximo da carga, maior o campo, mais distante, menor o campo, menor o tamanho do vetor campo elétrico. O 4 vou deixar vocês fazerem. Então o campo elétrico 1 vai ser constante, que não muda, vezes a minha carga, o módulo, dividido pela distância entre a carga e o ponto ao quadrado. Tá? Distância 1 aqui, ó, D1, que é o valor do R, tá bom? Então a constante vale 9 vezes 10 a nona, vezes o valor da carga, 2 microcoulombs, tá? Então vocês têm que lembrar que micro é 10 elevado a menos 6, tá bom? Sempre. Então vai ser 2 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância ao quadrado, que é 1 centímetro. Lembrando que 1 centímetro é igual a 0,01 metros, ou seja, 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, a cada 1 centímetro equivale a 0,01, que se eu colocar na base 10, em potência na base 10, vai ser 10 elevado a menos 2, ó, 2 casas depois da vírgula. Então, eu venho aqui e coloco 1 centímetro, 10 a menos 2, tudo elevado ao quadrado. Continuando aqui, o campo elétrico 2, o campo elétrico 1. Agora eu vou resolver. 9 vezes 10 a nona vezes 10 a menos 6. Mantenho a base e somos expoentes porque está multiplicando. Vai ficar 9 mais menos 6. Eu tenho que respeitar os sinais. Dividido 1 ao quadrado 1. 10 a menos 2 elevado a 2. Multiplica os expoentes, né? A elevado a B elevado a C. Mantém a base e multiplica os expoentes. Então vai ser 10 elevado a menos 4. Tá? 18 dividido por 1, 18.
9 mais com menos, 9 mais menos 6, 3, dividido por 10 elevado a menos 4. Divisão de potência com a mesma base. Então vai ser o quê? 18 vezes 10, subtrai os expoentes, vai ficar 3 menos 4. Campo elétrico 1 vai ser 18 vezes 10, menos com menos mais. 3 mais 4, 7. Qual que é a unidade de campo elétrico que a gente já viu? Newton por Coulomb. Então o E1, que está a distância de 1 centímetro, vale 18 vezes 10 elevado a 7 Newton por Coulomb. Seriam mais ou menos 180 milhões newtons por Coulomb, tá bom? Bom, agora vamos fazer igualzinho aqui, ó. O que muda, só muda a distância, muda para 2. Tá? Se vocês verem, a única coisa que muda em todos os dados é a distância, que é 2 centímetros. Aqui sai de 1 para 2. Tá? Se aqui for 2, vai ficar assim, ó. E2 vou fazer aonde? Acho que eu quero fazer nesse cantinho aqui, tá bom? E2 vai ser 18 também, vezes 10 elevado à terceira, né? Aqui, ó, 9 mais menos 6 vai dar a terceira, dividido agora embaixo, aqui, ó. Tem que tomar cuidado, porque aqui era 1 ao quadrado 1, agora é 2 ao quadrado 4, vezes 10 a menos 4. Esse que é o segredo, tá? Vou pôr aqui, ó, pequenininho. E2 vai ser igual a 18 vezes 10 a terceira, dividido por 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Então aqui, ó, 18 vezes 10 a terceira, que é tudo em cima, não mudou nada, dividido agora por 2 centímetros, que é 2 vezes 10 a menos 2, tudo isso elevado ao quadrado. 2 ao quadrado vai dar 4, 10 a menos 2 elevado a 2 vai dar 10 à quarta. (18) dividido por 4, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 4, 20. Então, 18 dividido por 4, depois deve ser 4 vezes 4, 16, sobra 2, põe 0, 5 vezes 4, 20, para 20 nada. Então vai dar 4,5 vezes 10 à sétima. Então, olha, era 18 a distância, ou ainda o campo elétrico era 18, quando era 1 centímetro. Quando foi para 2 centímetros, caiu 4 para 4,5. Caiu 4 vezes. Você pega a distância e eleva ao quadrado. Se eu pegar no E3, vai ser a mesma 18 vezes 10 a terceira, dividido agora por quanto? Por 3 centímetros. 3 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Então aqui, ó, E3 vai ser o quê? 18 vezes 10 a terceira, dividido 3 ao quadrado 9, dividido por 10 a menos 4. 18 dividido por 9 vai dar 2. 2 vezes 10 a sétima newtons por Coulomb. Então percebam aqui que eu mostrei para vocês, conforme eu aumento a distância, eu vou aumentando a distância de 1 centímetro para 2 centímetros para 3 centímetros,
apesar de eu fazer um aumento proporcional a cada 1 centímetro, um aumento aritmético, o campo elétrico se reduz exponencialmente, pelo inverso do quadrado, né? Então aqui era 18, foi para 4,5, agora está em 2. Então, resumindo a aula de hoje, campo elétrico tem 2 fórmulas. Essa aqui é a primeira fórmula, a segunda fórmula, que eu usando a carga geradora e a distância eu uso essa. Ou eu uso força dividido pela carga de teste. Pergunta do pessoal foi: quais são as principais unidades aí da carga? Então você tem aqui, por exemplo, carga vale 2 milicoulombs. Quando for milicoulombs, ela vai valer 2 vezes 10 a menos 3 coulombs. Situação 1. Situação muito comum. Carga vale 2 microcoulombs. Tá? Então essa carga equivale a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Uma outra situação que é menos comum, tá? Mas pode haver, é uma carga com nanocoulombs. 2 nanocoulombs. Praticamente é quase, não tem carga nenhuma ali, né? Quase neutro. 2 nanocoulombs, então vai dar 2 vezes 10 a menos 9 coulombs. Tá? Então, milicoulomb, 10 a menos 3. Microcoulomb, 10 a menos 6. Conforme você está, mili é maior que micro. Micro é maior que nano, ou seja, que nanocoulomb praticamente não tem carga nenhuma. 10 a menos 9, ele tem 1 bilionésimo. Tá? Então, nanocoulomb. O que pode ter que seria mais comum seria sem nada. Por exemplo, uma carga de 2 coulombs, que vale 2 mesmo. Tá bom? Acho que eu ajudei nessa. Isso aqui é uma carga alta, pequena, muito pequena, praticamente nanocoulomb é quase 1 bilionésimo de carga elétrica. Então praticamente não tem carga elétrica aí.